Vamos ver ainda um caso pior agora aqui. O Emil Post foi um matemático americano que ele propôs um problema cujo enunciado é muito simples, né? É o seguinte: você tem um estoque ilimitado de dominós do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, poderia ter quantos tipos você quisesse, tá bom? Mas um número finito de tipos, tá bom? De cada tipo você tem um estoque ilimitado de dominós. Tá? O jogo é o seguinte: você vai pegando dominó, pondo um do lado do outro, e eles têm, tá vendo? Uma sequência em cima, tá bom? No caso aqui 1, 0, 0, e uma sequência embaixo. Tá? É de símbolos, de um alfabeto qualquer. No caso aqui peguei 1 e 0, porque é o que a gente está mais acostumado. Tá bom? Aí você pondo uma série de dominós um do lado do outro, certo? Você encontrou uma solução, certo? Se a sequência formada pela parte de cima, pelas partes de cima dos dominós, certo? For igual à sequência formada pelas partes de baixo dos dominós. Como aqui nesse exemplo. Tá vendo? Aqui estão os tipos de dominós, tá bom? Então, essa sequência aqui, ó, eu peguei um dominó do tipo 1, depois um do tipo 3, depois dois do tipo 1, depois mais um do tipo 3, depois mais dois do tipo 2. Aqui, tá bom? Se vocês olharem a sequência aqui de cima, tá vendo? 1, 0, 0, 1, 0, 0, tá vendo? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, tá bom? Vocês vão conferindo aqui, ó, tá bom? Vocês vão ver que a sequência de baixo e a de cima são as duas iguais a essa aqui. Ok? Entenderam qual que é o problema? Então, isso aqui é uma sequência. Tá? Bom, então, vamos fazer um algoritmo para achar isso daí. Tá bom? Qual que é o algoritmo mais direto que tem? É o seguinte, eu vou testar... vou fazendo n igual a n mais 1, testando todas as sequências possíveis com n dominós. Tá bom? Não deu, eu tento com um número maior de dominós. Tá bom? Até eu encontrar essa sequência, até eu encontrar uma solução. Tá bom? Então as sequências são geradas assim, ó, tá bom? Bom, primeiro você pode ter um caso trivial, que você tem um dos tipos de dominó, tem a sequência de cima igual à sequência de baixo. Então, um dominó daqueles já atende ao meu problema. Tá? É um caso trivial. Então você tenta todas as sequências de tamanho 1. Não conseguiu, você tem que tentar sequências de tamanho 2. Aqui vocês estão vendo aqui, tá bom? Eu estou tentando aqui primeiro todos que começam com 1, depois todos que começam com 2, depois todas que começam com 3. Tá bom? Depois, tentou todas essas aqui, tá bom? Quando você chegou até aqui, não encontrou, o que significa? Se tiver alguma sequência, ela é de tamanho 3 pelo menos. Tá? Então, aqui estão todas as sequências, todas não, uma parte delas, não, o início de todas as possibilidades para n igual a 3. Ok? Então, como é que a gente gera essas sequências? Tá bom? São sequências dos tipos de dominós, tá bom? Então, primeiro que isso aqui é igual a contar. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Eu vou começar aqui com uma sequência. Bom, então eu tinha partido da sequência vazia, passei para 1, tá bom? Depois vai para 2, depois vai para 3, só tem 3 tipos de dominó, tá bom? Então agora, gente, é igualzinho quando você está contando, que você chegou no 9. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar, tá bom? Você põe 1 do lado de cá, tá certo? E recomeça a contagem na parte menos significativa. Bom, então, aqui agora, ó, o sucessor é esse daqui. Qual que é o próximo que vem aqui, gente? 1, 2, tá bom? 1, 3. E agora? 2, 1. Tá bom? Vai indo assim, tá bom?
Agora aqui, ó, qual que é o sucessor desse aqui, gente? É 1, 1, 1. Tá bom? Então, é igualzinho contar. Tá? Eu já vou mostrar o algoritmo aqui para vocês, gente, que é isso daqui, ó. Tá? Se você começa de uma sequência vazia, o sucessor, tá bom, é 1. Tá bom? Se não, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: se o último elemento na sequência, tá bom, for ainda menor que o número de tipos, no nosso caso, for menor do que 3, eu vou aumentar só aquele algarismo lá. Certo? Se for 1, passo para 2, se for 2, passo para 3. Agora, se ele já for igual ao número de tipos, eu vou passar ele para 1 e vou aplicar a função sucessor para o que está à esquerda dele. Tá bom? Então é isso aqui, ó, tá vendo? Você faz o seguinte. Aqui, ó, nós estamos, é o caso que você pode só incrementar o último algarismo. Tá bom? O resto aqui, ó, tá bom? A gente está pegando o sucessor da parte da sequência que vai de 1 até n-1 mesmo, tá bom? O sucessor é essa função aqui, seguido de 1. Nós estamos passando o algarismo menos significativo para 1. Como é que a gente conta, gente? Vamos pensar, vamos lembrar como é que a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do lado esquerdo não tem nada, tá bom? Então, do lado de cá a gente pega o sucessor do que não tem nada. Aí você passa para 1, 0. Aí você vai 1, 1, isso aqui até 19. Quando você chegou no 9, o que você vai fazer? Achar o sucessor do lado de cá, que vai ser 2. Você vai passar para 20. Você vai indo assim até chegar em 99. Quando chegar em 99, você pega o sucessor do 9, é o sucessor do outro 9, o sucessor do 9 mais à direita, vai ser, você vai passar esse aqui para 0 e vai pegar o sucessor do lado de cá. O sucessor do lado de cá você também tem que passar para 0, vai pegar o sucessor de uma parte vazia, onde você vai colocar 1. Tá bom? É isso que está aqui nesse algoritmo aqui, que vocês podem depois acompanhar. Se a gente pegar esse problema aqui, ó, com 4 tipos de dominós, usando algoritmos muito mais sofisticados do que esse que eu mostrei para vocês agora aqui, você acha uma solução sim, com 206 dominós. Tá bom, gente? 206, se a gente for usar o nosso algoritmo, significa, é a mesma coisa que contar até um número com 206 algarismos. Tá bom? Você demoraria 10 a 112 anos aqui no meu computador por um cálculo aproximado que eu fiz aqui. Então, completamente fora de questão. Tá bom, gente. Então tá aparecendo até aí, tá aparecendo como o nosso caixeiro viajante, né? Cresce rápido, séculos, não sei o que. Então, mas ainda é pior, tá bom? Esse probleminha aqui, gente, com 3 tipos, ninguém sabe se tem, se não tem solução. Ninguém encontrou até hoje. Bom, você fica nessa parte. Você põe seu programa, você botar o meu programa para rodar aqui, ele vai ficar rodando, uma hora você vai cansar, vai desligar. Bom, você vai ficar sem saber. A gente chama esse problema de indecidível. Tá bom? É uma classe de problemas que a gente chama de indecidível. Tá bom? O que acontece aqui, gente? Olha, o problema do caixeiro viajante, o SAT, não sei o que, vocês viram. O espaço de soluções, de possíveis soluções que a gente tem que sair procurando, ele cresce explosivamente. Tá? Cresce com n fatorial, cresce com 2n, mas ele para em 2n, ele para em n fatorial. Tá bom? E esse algoritmo aqui, ó, esse aqui, o que significa aqui, gente? Se eu não encontrei nenhuma sequência utilizando 7 dominós, eu vou tentar com 8. Se eu não encontrei com 8, eu vou tentar com 9. Se eu não encontrei com 200, eu vou tentar com 201. Entendeu? Se eu não encontrei com 1 milhão, eu vou tentar com 1.000.001. Tá bom? Ou seja, o espaço de busca nosso não é fechado. Certo? Para alguns casos, a gente consegue, para algumas sequências, você pega os dominós lá, vou citar aqui um exemplo trivial, tá bom? Se você pegar uma sequência de sua coleção de tipos de dominó, for tal que a sequência de cima tem sempre um comprimento maior que a sequência de baixo,
você prova por esse fato, tá bom, que não vai existir, não vai ter jeito de você fazer uma sequência e empatar com a outra, tá bom? A de baixo com a de cima, porque a de cima sempre cresce mais rapidamente que a de baixo. Bom, e tem outras possibilidades mais sofisticadas de você conseguir provar, tá bom? Mas pelo contrário, gente, prova-se que é impossível. Você sempre vai ter instâncias, certo, que você não consegue provar que não tem uma solução e não consegue encontrar uma solução. Bom, você fica na dúvida, certo? É um problema que a gente não consegue resolver. Tá bom? Essa classe de problemas é um problema chamado indecidível. Bom, comparado com os outros que a gente viu, aquelas pedreiras que a gente viu, eram pedreiras porque o espaço de busca crescia muito. Esse aqui, ele é ilimitado. Tá bom? Não tem limite. Ele pode crescer quanto você quiser. Tem um outro problema indecidível aqui, esse é o mais famoso deles. Esse problema foi proposto pelo Turing, né? O Turing que é o patrono desse curso aqui. Tá bom? Aqui, naturalmente, está adaptado para o Scilab aqui. Bom, nós vimos compiladores, interpretadores. O que são isso? São programas que recebem como entrada um outro programa. Certo? É um pedaço do programa. E produz alguma coisa. Tá? Então, eu queria encomendar para alguém aqui, gente, uma função que testa para ver se uma outra função está em loop. Muito útil. Bom, o programa aqui, ó, joga essa função aqui, você me fala aí se ela está em loop ou não está. Bom, então, ela funciona assim, tá bom? Ela vai retornar true. Se a função f, você passa o arquivo com a função f, tá bom? Se a função f parar, ela retorna true. Se não parar, ela retorna false. Tá bom? Então, vocês têm essa função aqui. Function loop, chamei já de loop porque ela claramente está em loop. Tá bom? O while true fica aqui rodando aqui sem parar. Tá bom? Essa aqui claramente para, tá bom? Você soma 1 em x e termina. Bom, então, se você chamar a função parada com o loop.sci, ela tem que retornar falso. Se você chamar com soma1.sci, tem que retornar true. Ok? Essa é a definição da nossa função. Não sei ainda como que faz, precisa de conhecimentos avançados, tem que entender de compiladores, linguagens formais, não sei lá o que você precisa entender, mas eu estou com a definição dela aqui. Mas nós vamos ver que não é possível fazer essa função. Tá bom? Vamos olhar aqui, gente, essa outra função aqui que utiliza a função parada. Tá bom? Ela é o seguinte, ela tem um loop aqui também controlado pelo valor retornado por parada. Tá bom? Se parada retornar true, ela entra em loop. Tá bom? Se parada retornar false, ela termina. Tá? Por causa desse loop while aqui. Então, se você chamar loop se parar com loop.sci, a parada aqui vai retornar o quê? False. Isso aqui vai terminar. Tá bom? Se você chamar com esse daqui, parada do soma 1 vai retornar true, então essa função aqui vai entrar em loop. Bom, o que acontece se a gente chamar essa função com ela mesma como argumento? Bom, vocês reparem. Se ela parar, ela entra em loop. E se ela entrar em loop, ela para. Tá bom? Viram aqui a impossibilidade? Ou seja, a gente cai numa contradição. Aqui. Certo? Ou seja, não é impossível você construir essa função, porque senão você teria... Como é que você vai resolver isso daqui? Tá bom? Não tem como resolver isso daqui. Tá? Essa aqui é uma demonstração assim, mais intuitiva, até tem provas mais claras da impossibilidade de existência. A impossibilidade de resolução do problema da parada, que é outro problema que vocês têm que estar sabendo. Se vocês fizeram um curso de computação, tem que saber. O problema da parada é esse aqui. Certo? Existe uma função que recebe um programa, uma função como argumento e retorna true se ele parar, e false se ele não parar. Tá bom? Não existe. Tá bom? Isso tem uma série de consequências práticas. Tá bom? Você não consegue fazer uma função
que receba um programa como entrada e gere testes para ver se ele atinge qualquer das suas posições, tá bom? Porque se você conseguisse gerar esses testes, você conseguiria saber se ele chega no seu último comando, ou seja, se ele para. Tá bom? E é impossível você construir um sistema que saiba, que determine se uma outra função para. Tá bom? Bom, então é isso aí, tá bom, gente? O que são as conclusões da nossa última aula aqui? Tá? Você olhando para alguns problemas, você pode ter resultados que são válidos para qualquer algoritmo, às vezes restringindo a classe de algoritmos, que foi o que nós fizemos para os algoritmos de ordenação. Se a gente restringe o nosso espaço de soluções de algoritmos, aos algoritmos que trabalham por comparações, você não consegue ter nenhum algoritmo com complexidade melhor do que n log de n. Tá bom? Problemas NP completos, certo? O problema de NP completos, o que acontece? Se está numa situação aberta, ninguém consegue provar que não existe algoritmo polinomial e ninguém consegue encontrar um algoritmo polinomial. Tá bom? A crença, e não é uma crença assim, não, gente, tem várias coisas, por exemplo, a questão de fatorar da criptografia, etc., baseia-se no fato de que é computacionalmente difícil você resolver isso daí. Você não vai conseguir um algoritmo polinomial. Então é essa crença vigente aí, tá bom? Mas prova mesmo ninguém tem até hoje. Tá bom? Resultado aberto, como eu disse, $1 milhão se vocês resolverem. A outra situação, ela é melhor de um ponto de vista acadêmico, no sentido que está resolvido o caso. Existem problemas como o da parada ou como o problema de post, certo? Que são indecidíveis, certo? Está provado que você nunca vai encontrar um algoritmo capaz de achar uma solução para todos os casos. Tá bom? Para todos os casos que tem solução. Porque vai ter casos lá que você vai ficar na dúvida, simplesmente. Tá bom? Gente, então é isso aí, a nossa aula de hoje.